contar como é que foi para transferir o carro da Irlanda do Norte para a República da Irlanda, que é onde eu moro. Fala aí, galera, beleza? Então, galera, hoje eu quero trazer para vocês contar a história de como foi a compra do meu carro. E contar como é que foi para transferir o carro da Irlanda do Norte para a República da Irlanda, que é onde eu moro. Bom, o carro basicamente eu achei ele no Marketplace, na verdade um site chamado Donetville. É um site daqui da Irlanda do Norte. Tem alguns carros e alguns anúncios do Reino Unido também. Mas eu achei o carro, gostei do carro. O carro em si, por estar com registro na Irlanda do Norte, no Reino Unido, normalmente eles são mais baratos, porque você tem que fazer a transferência para a Irlanda, então isso tem um custo. Então os carros normalmente lá são mais baratos. Aí antes desse carro eu tinha uma BMW, uma E46 de 2006. E eu fiz um negócio com o cara, dei ela na parte de troca e paguei a diferença. Mas antes de comprar, eu fiz todos os cálculos, né? Entrei no site, para calcular como é que ficaria a transferência para a Irlanda. Ele tinha dado um valor de aproximadamente entre 4 e 5 mil de imposto para transferir, para registrar aqui na Irlanda. Então, eu fiz a compra do carro e fui. Na hora que eu peguei o carro, eu fiz o registro e dei a entrada do carro no país. O carro já estava no país, porém não estava no dia da entrada dele ainda. Ele estava com um documento da Irlanda do Norte. Mesmo porque o dono anterior, ele não usava o carro no dia a dia, ele não usava o carro na rua. Na verdade, o carro estava sendo montado inicialmente para drift. Então, esse carro ele tem um diferencial soldado, ele tem um freio de mão hidráulico para drift, só não tem diâmetro e tal. E daí a gente fez um negócio, eu dei a entrada do carro no país, marquei a transferência, né? A data para ir lá fazer a vistoria de transferência. Achei que a vistoria ia ser aquele negócio, ia olhar tudo, ia revirar o carro, mas não. A vistoria é bem simples. Eles basicamente pegam o documento que você leva, quando você preencheu, dá uma olhada dentro do carro, só pega a quilometragem do carro, pega o número do chassi, vê se bate o chassi na frente do carro, lá no capô, do vidro, esse número, e daí ele já aprova a vistoria e marca para você, ele vai tirar o valor que você tem que pagar. No caso desse carro particular, quando ele foi virar o valor, ele não estava dentro do tipo de código que eles têm, que o departamento que gera, ele não tinha esse código, então ele teve que mandar para o departamento toda a documentação para daí gerar o código e dar um valor. Ele marcou um outro dia comigo para poder fazer isso. Porém, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu fui pagar, eu cheguei lá e o cara me passou um valor de 8 mil e alguma coisa, 8.200, se não me engano. Aí eu falei, meu Deus, e esse valor, né? Se no site, no cálculo, estava dando em torno de 4 a 5 mil. Aí o rapaz me falou, olha, provavelmente a gente, como não tinha um código para esse carro,
provavelmente talvez não teria um carro registrado desse modelo no país. Ele falou, então o Revenu aqui é o órgão que regula esses tipos de taxas, todas as taxas do país é o Revenu que regula. Por exemplo, se você trabalha registrado, você paga o imposto, tanto para aposentadoria quanto o imposto mesmo que você recolhe. Ele é esse órgão que regula, e os impostos, todos os tipos de taxas e impostos que tem no país, é esse órgão que normalmente regula em questão de carro, casa, salário, tudo esse órgão que regula. Vamos lá. Aí, beleza? Levei um choque, levei um susto, não estava preparado para aquilo, e eu falei, tudo bem, então me dá a ordem de pagamento do banco para poder fazer o pagamento. Mas antes, é claro, fui falar com a minha patroa, né, a minha esposa, porque nós estávamos acordados que ia fazer um determinado valor, até 5 mil íamos fazer. Só que tem porém, depois que eu dou a entrada do carro no país, eu tenho 7 dias para fazer a vistoria de transferência e 30 dias para finalizar todo o processo. Então, falei com ela, falei, olha, tudo bem, se você discordar, eu não vou pagar, só que o carro vai ficar inapto para ser registrado lá no país depois. Ou a multa é muito alta se eles fizerem alguma coisa assim. Eu não lembro o que aconteceu. Eu peguei e ela concordou com ela. Vai, já comprou o carro, já tá dando início no registro, vamos fazer. Fizemos, paguei. Depois que você paga, ele gera o número da placa do seu carro, registrada no país. Aí mandei imprimir a placa, porque aqui é diferente. Você vai na loja, no caso imprimi no autopeça. Fui no autopeça, levei o documento que ele me deu, o número da placa, e falei, olha, eu preciso imprimir essa placa. Ele imprimiu a placa para mim. Beleza, eu mesmo colei no carro, colei porque eu coloquei com pela pasta para não triturar o para-choque do carro e tal. E beleza, fiz isso. Depois de 2 dias, tinha que pagar o road tax. Acredito que se fosse comparar com o Brasil, seria como se fosse o IPVA, talvez. Seria mais ou menos isso, se fosse o IPVA. Que também saiu muito caro, mas tudo bem. Isso aí eu teria que pagar mesmo pela potência do carro, pelo motor do carro e tal. Eu já esperava que seria um valor alto mesmo. E foi isso. Fiz o pagamento, fiz tudo. E peguei o Contex, já poderia estar rodando nas ruas da Irlanda, porém ele tem mais uma outra vistoria, que ele chama de NCT, como eu falei no vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu tenho um vídeo lá falando sobre como foi, por que eu reprovei no NCT na primeira vez e o que eu tive que fazer para poder passar. Assistem lá, dá uma olhada, foi bem legal também. E daí eu marquei marquei uma data para poder fazer o NCT. Fui para fazer isso daí. Enquanto eu estou com a data marcada, eu já poderia estar rodando. Tendo tempo o agendamento, eu já poderia estar rodando. Se caso a polícia me para, alguma coisa, eles iriam me questionar sobre isso. Era só entregar o agendamento. E daí já para eles aceitariam. Eles sabem que eu já estou preparado para regularizar o carro, para regulamentar o carro. Então, assim, a história bem resumida, no geral, foi bem isso.
Só que o interessante é, quando você vai transferir um carro da Irlanda, com o registro do Reino Unido para a República da Irlanda, tem duas situações. Se o carro estiver registrado na Inglaterra, no registro da Inglaterra ou de qualquer outro território do Reino Unido, e não seja a Irlanda do Norte, você precisa de um documento, se eu não me engano, chama PES, e você precisa de um documento chamado MOT, que é basicamente um documento onde você paga uma taxa anual relacionado à emissão de gases do carro. Então, qual que é a jogada legal que normalmente quem estiver assistindo que mora aqui na Irlanda, tiver interesse em pegar um carro da Irlanda do Norte, do Reino Unido, se certifica que o carro esteja registrado na Irlanda do Norte. Ou, se você tiver como manter esse carro registrado na Irlanda do Norte, se eu não me engano, transferir ele do Reino Unido, de qualquer país do Reino Unido, da Inglaterra, para a Irlanda do Norte primeiro, por um período de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, se eu não me engano, é interessante. Por quê? Nesse período, você pode ter algumas seguradoras que fazem o carro, você pode estar rodando o carro por um período curto, mas você pode, não é o certo, mas dá para rodar. Só que, porém, você não precisa de ter essa taxa desse mote pago, porque no meu caso, eu estava com o mote vencido, mas o carro estava registrado na Irlanda do Norte, então eu não precisei de pagar essa taxa. Só que pelo que eles puxaram, quando puxou a relação de documentação do carro, ele me deu um papel onde mostrava que o mote estava vencido, e a taxa era em torno de 1.500 euros. Então, ou seja, se eu tivesse que pagar essa taxa, só para me transferir, ele me daria aí quase 10 mil euros de diferença. Então, quer dizer, compensa você ter um carro registrado na Irlanda do Norte primeiro, para daí depois você passar para a República da Irlanda. Então, é uma dica interessante aí para quem tem intenção de fazer um carro de fora. Isso aí, pessoal, em relação a carros, não é carro clássico, tá? Se for carro clássico, carro vintage, aí é outra regra. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte porque eu não tenho certeza absoluta, mas parece que aí não existe tantas coisas, porque como é um carro clássico, um carro vintage, a gente entende que você não vai ficar circulando o carro o tempo inteiro, vai ser um carro mais para exposição, para coleção e tal, então a taxa já é menor, você vai pagar em torno de entre 300 a 800 euros ali para transferir. Se eu não me engano, eles não pedem esse modo porque eles entendem que o carro não vai ser um carro do dia a dia, entendeu? Então a emissão de gás aí é bem menor, porque você vai ficar rodando o carro. Então assim, não é difícil fazer a transferência. Eu tive outra oportunidade de pegar um carro que era da Irlanda do Norte, do Reino Unido. Eu não peguei por medo dessa transferência, como seria incerto nessa transferência se eu comprasse o carro, de repente tudo para transferência e o carro não fosse aprovado e tal. Então assim, eu demorei muito. O que me encorajou a pegar esse carro? Primeiro, é um carro do sul, né? É uma Nissan 370Z. Então quer dizer, é um carro de sonho para mim. Não é o meu carro auge, vamos dizer assim, é o meu carro com sonho de primeiro lugar, ele estaria em segundo lugar, segundo ou terceiro lugar, porque eu ainda tenho mais 15 Silver Speed e o Sand Skyline. Então assim,
E eu... Perdão, pessoal, eu estou dirigindo, então eu estava olhando rápido aqui, porque estou voltando de viagem, aproveitando o tempo para poder conversar com vocês. Então, o que acontece? Eu peguei o carro pela questão do quê? Era um carro dos sonhos. O carro não estava no preço caro, estava no preço barato desse carro. Embora eu estava comparando ele, porque quando eu comprei esse carro não tinha muitos anunciados, não tinha muito desses carros anunciados. Então não tinha um carro desse anunciado. Então eu vi o preço, eu comparei ele com o preço dos 350Z que eu estava vendo anunciado. E a turma estava pedindo em torno de 15, 16 mil por um 370Z 2004, 2005, nessa faixa. Aí eu vi um 350, perdão, daí eu vi um 370. Pelo preço que eu paguei, não teve problema de falar, paguei 11 mil no carro. Dei a minha BMW no forma de pagamento e paguei a diferença. Então o que acontece? Eu achei que estava um preço bom. Aí, calculando com o valor que eu tinha pegado no site, eu pensei, bom, então estava um preço bom, porque vai estar ali em torno ali de 16, 17 mil. Comparando com os 350Z, eu estou pagando barato no carro. Foi o que eu fiz. Porém, eu pago um mais. Tudo bem também, em torno de 20, 21 mil. Que é um preço de carro de 370 que está rodando, né? Na verdade, está passando está sendo em média de 23, 24, 25 mil. Então, assim, foi o motivo de eu querer pegar esse carro e poder aproveitar essa oportunidade. E eu conversando com o vendedor do carro, o antigo dono do carro, o cara foi muito gente boa comigo. Ele me explicou tudo direitinho, como é que funcionava, como é que eu fazia para mudar a entrada na transferência. Ele foi passando passo a passo. Então eu fui vendo que não era tão complicado, não era aquele bicho de cabeça que eu pensava que era. Perguntei para ele, inclusive, na hora da compra, eu estava já pegando já na hora, eu nem sei como que eu vou fazer com a tutoria, porque o diferencial é estudado, eles não vão pegar no pé sobre isso. Ele falou assim, claro, se o pneu estiver rodando, o carro estiver certinho, alinhado, eles não vão ver se você está com o diferencial soldado ou não, eles não vão olhar essas coisas. Pode ficar tranquilo, você vai passar nesse NCT, você vai passar na vistoria, a vistoria é bem simples. O NCT é mais complicado, mas você vai passar nele, pode ficar tranquilo. Então ele me encorajou bastante nisso, não só porque ele queria vender, porque na verdade, pelo que eu entendi, o cara nem precisava tanto assim de vender o carro, vamos dizer assim. Então era isso, foi isso que aconteceu. E daí fiz a compra, fiz todo esse procedimento, passei, agora está tudo legalizado, tudo certinho. Então foi essa a história aí da compra do carro, vamos fazer a vistoria. Eu vou tentar colocar no vídeo aí algumas imagens dos documentos que é necessário. Eu tenho que ver se eu ainda tenho esses documentos, provavelmente eu tenho guardado, e vou estar mostrando para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Uma explicação bem curta e bem resumida, mas acredito que eu talvez coloquei nos pontos que realmente é necessário para passar, para fazer essa vistoria. E vou ser sincero, encorajo vocês, quem estiver assistindo, que esteja na Irlanda, que queira comprar um carro da Irlanda do Norte ou do Reino Unido, que faça isso. Caso vocês acharem um carro que seja o agrado de vocês, que seja o sonho de vocês, que não está dentro do país, ou que o preço fora do país é mais barato, verifica, veja,
faz o cálculo do valor que ficaria aproximado e vê se vale a pena para você. Para mim valeu a pena, por mais que eu paguei a mais do que eu estava esperando, para mim valeu a pena. A única coisa que eu fiquei meio assim depois, só para deixar passar, é que na quando eu fiz o pagamento, ele falou para mim que provavelmente meu carro era o único registrado na Irlanda. Então eu fiquei, pô, beleza? Meu carro é o único registrado na Irlanda. Achei, né? Porque o único carro. Porém não era. Tinha mais 2 carros registrados. Inclusive tá à venda estava à venda no Marketplace do Facebook. O cara vendeu o carro, acho que há 2 semanas. Ele era um 370 também, branco, todo o body kit do mesmo. Ela estava lindo, maravilhoso o carro, inclusive. 2010, um ano mais velho do que esse, que é 2011, e ele vendeu por volta de 25 mil. E depois tem mais um outro, acho que 2023, se eu não me engano, que tem também registrado na Irlanda. Mas tudo bem, pra mim foi bom, eu tô feliz com a conquista, tô contente, por mais que eu paguei mais caro, mas tô contente, tô feliz. Foi uma ótima compra para mim, em questão de satisfação pessoal. Então é isso, galera. Se vocês têm vontade, quer ter um carro, vai em cima, compra o carro, regulariza ele, bota para rodar, vem com a gente para rodar com nós aí nos encontros aí do carro, beleza? Espero que vocês gostem. Por favor, apoie o canal, se inscreve aí no canal, deixa seu like aí para fortalecer, fazer o canal crescer, compartilhe aí, comentem, dê sugestão de assuntos que vocês gostariam que trouxesse no canal, que vocês gostariam de ver aí no canal. Daqui uns dias vou fazer um vídeo apresentando o carro em si, mostrando o carro, falando de alguns detalhes do carro. Continua acompanhando a gente aí, beleza? Galera, muito obrigado, fiquem com Deus e continue assistindo aí, acompanhe a gente, beleza? Muito obrigado.